Novos casos de meningite são identificados em Criciúma. Futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, entregou ao ministro Eliseu Padilha, no Palácio do Planalto, 22 nomes de assessores que vão compor a equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Polícia Federal cumpre 28 mandados judiciais em 3 estados e no Distrito Federal. Polícia Rodoviária Federal divulga a operação especial para feriadão deste final de semana. Iniciou hoje campanha Novembro Azul, mês de prevenção contra o câncer de próstata. Neste ano, a ação será estendida para as crianças. E no esporte, Mazola Júnior encontra dificuldades para escalar o Tigre para o confronto desta noite frente ao Goiás. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 1º de novembro de 2018, véspera de feriado. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Novos casos de meningite foram identificados em Criciúma. A situação preocupa e acende o sinal de alerta na Gerência Regional de Saúde. A jornalista Débora Correia nos traz mais informações. E nós viemos aqui na Gerência Regional de Saúde para conversar com o gerente regional Fernando De Favre sobre essas situações. Fernando, em Criciúma temos novos casos de meningite? Sim, até o final desse mês foi comprovado mais 2 casos de meningite viral. Ela não é tão preocupante, tão alarmante quanto a bacteriana, mas nós temos 2 casos confirmados. Tem um caso suspeito de uma criança, de uma menina de 2 anos que está indo internada e por precauções está no isolamento, uma possível meningite bacteriana. Porém, os resultados laboratoriais vão ficar prontos ainda na tarde de hoje e posterior ao resultado que será tomadas as providências cabíveis de acordo com o que se preconiza. Na região tem algum outro caso? Ou como é que está o histórico de casos aí nesses últimos meses? Olha, a gente tem o balancete até setembro deste ano, 39 casos no estado e 8 registrados na região da ANREC. E agora esse caso suspeito. Qual é a orientação para os pais, né, que às vezes veem situações como essa, de novos casos, se preocupam, em que eles devem estar atentos aos filhos e cuidados para prevenir situações como essa? Pais, professores, cuidadores têm que observar a mudança na reação das crianças do comportamento. Criança sempre ativa, né, brincando, estudando, se daqui a pouco ela começa a ficar manhosa, chorando e principalmente ela dizer que está com dor na cabeça. Ela pode apresentar também sinais de vômito, um vômito um pouco mais tipo jato, né, e manchas avermelhadas na pele. Esses são alguns sintomas. O que a gente recomenda é que qualquer reação, qualquer mudança no comportamento da criança, que os pais ou responsáveis levem imediatamente à unidade de saúde. Só o médico poderá fazer a avaliação concreta e indicar se há necessidade de fazer exames comprobatórios de que se é realmente meningite ou não. Agora, Fernando, uma situação sempre que surgem novos casos, os pais, quem convive com crianças, se preocupa causa até um certo pânico, né, de que possa haver um surto, ou enfim. A situação aqui na região, no estado de Santa Catarina, ela é preocupante ou ela é normal diante dos outros anos também? Ela é normal. O vírus ou a bactéria, ela circula durante todo o ano nas regiões. A meningite viral, ela é geralmente mais no verão, a bacteriana mais no inverno. E há pessoas no meio de nós que elas contêm o vírus ou a bactéria. Eles têm com eles, porém nessas pessoas não há reações, não há ações que vão prejudicar elas, mas elas transportam o vírus ou a bactéria e ela nesse convívio pode transmitir para a gente. Os meios de transmissão geralmente são semelhantes ao da gripe, porém o da gripe, um simples espirro pode contaminar todos. Já a meningite, tu tem que ter teoricamente um convívio de 5 dias direto com a pessoa, 4 horas por dia. Ela é mais difícil o contágio, porém muito mais grave se for um caso bacteriano. Então a gente pede, né, lógico, lugar ventilado, higienização das crianças, porque quem acaba pegando mesmo são com as crianças ou pessoas de idade com a imunidade mais baixa. Então todo cuidado e atenção
para com os seus filhos, principalmente nessa época. Ela circula durante o ano todo e a gente está dentro daquilo que se preconiza dentro da estatística. Tá certo. Então, obrigada, Fernando. Fernando De Favre, prestando então esses esclarecimentos acerca dos novos casos de meningite aqui em Criciúma. Débora Correa para o Informe Região. O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, entregou ao ministro Eliseu Padilha, no Palácio do Planalto, 22 nomes de assessores que vão compor a equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. O grupo foi escolhido pelo próprio Bolsonaro. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, terá 8 assessores. A maioria economistas com mestrados e também doutorados em universidades estrangeiras. A reunião entre o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o atual ocupante do cargo, o ministro Eliseu Padilha, foi no Palácio do Planalto. A expectativa do encontro era quanto à formalização dos nomes que vão compor a equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Trata-se de uma equipe técnica que receberá do atual governo um raio-x de todas as áreas, explicando quais são os projetos em andamento para que o futuro governo decida os que seguirão adiante ou serão paralisados. O choque de realidade será principalmente na área da economia. Serão apresentados dados públicos e sigilosos sobre diversos setores, além da arrecadação e dos gastos obrigatórios da máquina pública. O ministro Eliseu Padilha entregou um relatório para que a equipe de Jair Bolsonaro entenda qual é o cenário atual e a realidade que o novo governo irá enfrentar a partir de 1º de janeiro de 2019. A maioria dos nomes confirmados na lista de transição do governo de Jair Bolsonaro para a área da economia é formada por profissionais com boa formação acadêmica, muitos com doutorado no exterior, que seguem a linha liberal do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles já devem dar início ao planejamento das ações para a nova gestão. Os cargos dessa equipe de transição serão extintos no máximo 10 dias depois da posse. Após a indicação oficial, os escolhidos serão nomeados por Eliseu Padilha. O trâmite permitirá o acesso dos representantes de Bolsonaro ao gabinete de transição, montado neste prédio que fica a 4 quilômetros do Palácio do Planalto. A estrutura já está pronta desde meados do primeiro turno das eleições. A expectativa é que Bolsonaro viaje na próxima semana para Brasília para participar dos trabalhos. Segundo o Onyx Lorenzoni, Bolsonaro irá visitar os 3 poderes e também vai se encontrar com o presidente Michel Temer para iniciar entre os 2 presidentes, o atual e o futuro, o processo de transição. Ele já vai, na próxima semana, dar as primeiras sinalizações em relação tanto à estrutura ministerial quanto principais projetos ou programas ou áreas que ele vai nos determinar para que a equipe de transição se foque prioritariamente. Então é isso que está preparado e agora inicia uma fase muito importante do nosso trabalho. Até agora, o governo anunciou que deve reduzir dos atuais 29 ministérios para 15 ou 16. A equipe de Bolsonaro já anunciou a criação de um superministério da economia e também confirmou a fusão entre as pastas da agricultura e do meio ambiente. Hoje, numa rede social, o presidente eleito anunciou o nome de mais um integrante do novo governo. Tenente-coronel da Força Aérea foi o primeiro brasileiro a ir ao espaço em 2006. Hoje, o futuro ministro falou do desafio. Esse ambiente adequado para o desenvolvimento da pesquisa, da inovação, e que esses profissionais possam ficar mais aqui. Nesta terça-feira, o presidente eleito fez a primeira reunião com assessores para discutir nomes que irão integrar a esplanada dos ministérios e as primeiras medidas adotadas. Também foi tema da discussão a urgência em aprovar a reforma da Previdência. Paulo Guedes falou em aprovação ainda esse ano, com mudanças mais abrangentes depois. O economista defende a introdução gradual de um novo modelo de capitalização
em que cada trabalhador contribui para pagar a própria aposentadoria no futuro. Segundo o Ministério da Fazenda, o rombo da Previdência este ano será de 202,4 bilhões de reais. A reforma que está na Câmara, pronta para ser votada, altera a idade mínima para aposentadoria. Passa a ser de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Iguala as regras para servidores públicos e do setor privado, traz uma transição, entre outras mudanças. Após discutir o assunto com Jair Bolsonaro, Lorenzetti e Paulo Guedes disseram que vão avaliar o melhor momento político para colocar a proposta em votação. O fato é que muitos serão os obstáculos no Congresso, a começar pela definição do texto, que ainda gera polêmica. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, para ser votada este ano, seria preciso suspender a intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro, que tem prazo até o dia 31 de dezembro. A equipe de Bolsonaro terá ainda que enfrentar a resistência de deputados e senadores em fim de mandato, que não se reelegeram e não querem se comprometer com temas polêmicos. Para ser aprovada, a reforma precisa de pelo menos 308 votos na Câmara e 49 no Senado. O presidente da Câmara avalia que uma derrota para o novo presidente nesse momento seria ruim. Por isso, defende calma na discussão. É uma compreensão minha, de muitos partidos, de muitos políticos, não apenas de economistas, que nós precisamos da reforma da Previdência. Agora, falar quando a Previdência vai ser votada seria um pouco, vamos dizer assim, de precipitação. A seguir, iniciou hoje a campanha Novembro Azul, o mês da prevenção contra o câncer de próstata. Neste ano, a ação será estendida para crianças. A Polícia Federal está cumprindo 28 mandados judiciais em 3 estados e também no Distrito Federal. A Operação Tritão investiga fraudes em licitações no Porto de Santos. Foram cumpridos 7 mandados de prisão temporária e 21 de busca e apreensão nas cidades de Santos, São Paulo, Guarujá, São Caetano do Sul, Barueri, Rio de Janeiro, Fortaleza e Brasília. Entre os presos está José Alex Oliva, o presidente da Codesp. Tudo se iniciou em setembro de 2016, quando foi divulgado um vídeo na internet em que um ex-assessor do presidente da Codesp foi filmado dizendo que teria fraudado um contrato já na área de digitalização de documentos e que pretendia fraudar outro contrato. Diante disso, foi encaminhada a comunicação ao Ministério Público Federal, em seguida instaurado o inquérito pela Polícia Federal de Santos. As investigações apontaram irregularidades em vários contratos que seriam realizados por meio de fraudes envolvendo agentes públicos ligados à estatal e aos empresários. Entre essas irregularidades estão contratações irregulares e direcionadas, desperdício de recursos públicos e ações adotadas para simular serviços. Os contratos que estão sob investigação somam inicialmente 37 milhões de reais. É bem provável que esse valor seja maior na medida que as empresas que estão sendo investigadas possuem contratos com outros órgãos da administração pública. Segundo o procurador da República, Tiago Lacerda, essa é a maior organização criminosa em atuação no Porto de Santos. O dinheiro que deveria ser investido em tecnologia, em estrutura do porto, para fazer o Brasil crescer cada vez mais, ele acaba sendo desviado para o bolso de algumas pessoas que não têm caráter e que só visam o lucro. Participaram desta ação o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União e a Receita Federal. Os investigados vão responder na medida de suas participações pelos crimes de associação criminosa, fraude a licitações, peculato, corrupção ativa e passiva, com penas que variam de 1 a 12 anos de prisão.
A Polícia Rodoviária Federal realizará uma operação especial nas rodovias catarinenses em virtude do feriado de finados. Confira. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, deu início nesta quinta-feira à Operação Finados 2018. A mobilização nas rodovias federais catarinenses encerra só no próximo domingo. Entre as ações planejadas pela PRF para o feriado está a concentração da fiscalização nos trechos onde deve haver maior fluxo e em horários de maior incidência de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas do órgão. Além de agentes de grupos especiais, como o do Grupo de Motociclismo Regional e do Núcleo de Operações Especiais, a fiscalização receberá o reforço de policiais que atuam em áreas administrativas. O objetivo é evitar condutas que aumentem o risco de acidentes graves e vítimas, como o uso do celular pelo motorista, ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança. A PRF recomenda paciência ao motorista, principalmente na saída do feriadão, na quinta-feira, entre 2 horas da tarde e 10 horas da noite, e no retorno no domingo, entre 4 horas da tarde e 10 horas da noite, horários em que deve ser registrado o maior fluxo de veículos nas rodovias federais do estado. Iniciou hoje a campanha Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. Neste ano, as ações alcançarão também as crianças. Começou o mês de novembro e com ele a conscientização sobre os cuidados com a saúde dos homens. Em Criciúma, o Novembro Azul mobiliza uma programação recheada de cuidados para o público masculino. Os temas alusivos da saúde que vieram, e está pegando muito essa moda de setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho, abril verde, ele vem para isso mesmo, Todos os meses, todos os dias são dias para a gente se cuidar. Mas o mês alusivo é para despertar essa conscientização, para despertar o interesse da pessoa em procurar ações e serviços de saúde. Nesse mês, então, do Novembro Azul, a programação da Secretaria de Saúde, ela dá início hoje, dia 1º, com o lançamento do Novembro Azul e também do Novembrinho Azul, que foi a questão da gente trabalhar a integralidade da saúde do homem, não só o homem adulto e idoso, mas pensar também nas nossas crianças, que elas precisam ser vacinadas, que elas também têm direito a algumas cirurgias que podem melhorar a qualidade de vida delas no futuro. Hoje também estamos fazendo para os homens do Paço Municipal, que totalizam quase 150 homens, ações em roda de conversa com palestras educativas e ofertando testes rápidos de hepatite, de sífilis, de HIV, aferição de pressão, índice de massa corporal, alguns serviços para os nossos homens trabalhadores. Com o Novembrinho Azul, que é uma das novidades para a programação desse ano, a Secretaria de Saúde levanta a importância da conscientização também entre os meninos. Na verdade, esse é um projeto que foi programado no Piauí, teve uns colegas cirurgiões pediátricos que fizeram lá, com o objetivo de fazer, alertar e dar um treinamento desde criança para o homem aprender a se cuidar e fazer prevenção, e ao mesmo tempo mudar uma realidade que nós temos de vários meninos com malformações geniturinárias que vêm muito tarde para o nosso diagnóstico, principalmente as malformações testiculares e do pênis, em que por tabu, por medo ou por desconhecimento acabam fazendo tratamento bem mais velhos, o que pode atrapalhar a fertilidade e a vida social dessas crianças. Uma forma ainda de estimular a prevenção desde o universo infantil. A Secretaria de Saúde está programando junto com treinamento para todos os membros da saúde, tanto do atendimento adulto quanto pediátrico, e vão ser ofertadas mais consultas em cirurgia pediátrica na nossa rede, para que possa abranger nesse mês, zerar essa espera e todos possam ser atendidos. Basta eles procurarem a unidade básica de saúde e ela vai encaminhar os casos que são nessa área geniturinária dos meninos. A programação completa conta com uma série de atividades durante todo o mês. Dia 7 de novembro, que é quarta-feira que vem, nós vamos estar ofertando o nosso dia D. É um dia de atividades diferenciado, onde todas as nossas 48 unidades de saúde vão estar com um horário estendido. Um horário que vai oportunizar aos trabalhadores procurarem o serviço de saúde. Dia 23 de novembro, nós vamos ter um seminário multiprofissional aqui no Salão Ouro Negro para os nossos trabalhadores da saúde, mas também para a população em geral. Nós vamos tratar de 2 assuntos que seriam os cuidados paliativos, como o paciente que está em fase terminal de câncer pode receber cuidados, e também a questão da saúde sexual do homem pós-tratamento oncológico.
E além dessas ações pontuais, o Novembro Azul de Criciúma também vai oferecer uma série de atendimentos aos homens nas unidades de saúde durante todo o mês. Fora isso, durante o mês nós estamos fazendo, então, podem procurar o serviço de saúde o dia que acharem conveniente, uma campanha de vasectomia. Os homens que tiverem interesse, então podem procurar para abrir o processo, todos os homens que tenham 25 anos ou 2 filhos ou mais. Também a questão da intensificação da vacina do HPV, muitas vezes as mães não sabem que os meninos têm direito e todos os meninos de 11 a menores de 15 anos podem estar procurando as salas de vacinas para estarem recebendo a vacina do HPV. A seguir, Mazola Júnior encontra dificuldades para escalar o Tigre para o confronto desta noite frente ao Goiás. O Tigre novamente tem problemas na escalação para o jogo de hoje contra o Goiás. Apesar das adversidades, o técnico Mazola Júnior está otimista para o confronto. Não tem jeito. Uma nuvem de problemas insiste em perseguir o técnico do Criciúma, que a cada jogo precisa montar uma verdadeira operação de guerra para que o Tigre seja escalado. Carlos Eduardo suspenso, Iago suspenso, né? A gente já tem, sim, já definiu a equipe e vamos manter o modelo e a gente espera que possamos voltar às vitórias, né? Que a equipe faça um bom jogo. Nós precisamos jogar bem. Com certeza, se nós jogarmos bem, voltarmos à nossa essência, que é um time que marca muito forte, nós temos possibilidade de ganhar o jogo. Um jogo que se tornou essencial para as pretensões do Carvoeiro, que se vencer poderá cravar definitivamente sua permanência na Série B. Por outro lado, o Goiás, adversário da noite desta quinta, sonha em se manter no G4 e conquistar uma vaga na Série A do ano que vem. É um jogo grande, né? Vamos dizer assim, né? Infelizmente, o nosso objetivo é diferente do Goiás, né? Gostaríamos nós de estar brigando lá em cima também, como o Goiás está. E jogo importante, como serão esses últimos 5. Vocês estão onde se recordar que lá atrás eu já falei que nas últimas 5 rodadas eu já vi de tudo, né? Acontece de tudo nessa competição. E nós vamos iniciá-la contra o Goiás. Jogo duríssimo, de alta tensão. Um jogo que promete, até pela situação que o Goiás está também pressionado, ser muito duro, muito tenso. Com os pés no chão, Mazola alerta aqueles que acham que por faltar apenas 4 pontos para que o tricolor alcance o objetivo, a situação está tranquila. É preciso vigiar. Você vê que não é a primeira vez que acontece isso com a gente, né? No começo do segundo turno, aquela euforia toda, quando a gente saiu da zona do rebaixamento, né? E aí nós ficamos 5 jogos sem ganhar também, lembra? Esse campeonato é assim. Por isso que a gente procurou alertar desde o começo, né? Quando começam essas situações, você tem que dar uma freada na empolgação da imprensa, na empolgação do torcedor, na empolgação da diretoria, para que não gere falsas expectativas e, principalmente, para que não transfira cá para dentro uma pressão que não tem o porquê de existir. E é bom mesmo estar ligado, até porque do outro lado estará o Goiás de Lucão e companhia. Um time, segundo Mazola, muito perigoso. Não, essa atenção especial é o time todo do Goiás, né? O time deles é muito bom, muito qualificado. E mesmo nessa fase menos boa que eles estão passando, né? Eles têm peças para troca, né? Que poucos clubes da Série B têm, né? A atenção vai ser em todos, no time todo do Goiás. Mas que também tem suas deficiências, né?
Eles também vão ter que ter, nós vamos ter que ter atenção com o Lucão e com todo o time do Goiás. Mas eles também vão ter que ter atenção com o Zé Carlos, com o Vitor, né? A mesma história do Gustavo. Eu acho que eles também vão respeitar bastante, talvez muito mais o Zé do que nós, o Lucão. Hoje no Primavera Saúde falaremos sobre os desafios em ser mãe de primeira viagem. Para abordar o tema, convidamos a pediatra, que também é mãe de primeira viagem, Patrícia Arruda. Desde o nascimento até completar 1 ano, o bebê aprende muita coisa nova. São meses de desenvolvimento e centenas de aprendizados. Mudanças que muitas vezes geram dúvida e até preocupação às mamães. Desenvolvimento infantil é o tema do Primavera Saúde desta quinta-feira, em um bate-papo com a médica pediatra doutora Patrícia Arruda. Ter um neném em casa é uma aventura, é uma dúvida constante. Se é normal que dorme demais, se é normal que dorme de menos, se é normal que chora, se é normal que não chora, tudo é dúvida. E nos livros de pediatria também faltam muitos capítulos a respeito disso, porque tem coisas que a gente não aprende na faculdade, que a gente só aprende na vida real, na maternidade mesmo. Você sentiu essa diferença na vida real agora, realmente? Percebeu o desenvolvimento com a sua filha e não como era como médica? Sim, a cólica ela é um dos principais, o choro do nenê. Será que isso é normal? Será que ela está sentindo muita dor? O que eu posso fazer? Alguém precisa me ajudar a reverter esse quadro todo. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma por meio do canal 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem à programação da TV Primavera pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Olá, meu nome é Patrícia Bax Arruda, sou pediatra e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil. E o Informe Região fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.